Hoje nesse vídeo eu vou te dar alguns exemplos práticos, ou seja, para você tentar fazer aí na prática, para resolver ou pelo menos te dar uma luz a respeito das diferenças sexuais. Deixa eu me apresentar também, eu sou Marcele Paganini, eu sou psicóloga e sexóloga, atuo com terapia de casal individual aqui em Praia de Taparica, Vila Velha, e também online em qualquer lugar do mundo. Diferenças íntimas, elas são extremamente comuns, porém a maioria das pessoas tem bastante dificuldade quando se depara com uma diferença com a outra pessoa. Por quê? Porque a diferença geralmente ela não vem no início do relacionamento, ela vem depois que você está se relacionando. O que as diferenças íntimas elas aparecem? Sabe aquela música? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia? É isso, só o fato do tempo passar já é um motivo para a gente encontrar diferenças com a passagem do tempo. Por isso que eu falo que é muito comum. Às vezes os casais chegam aqui com bastante temor, assim, nossa, a gente tá com essa discrepância, com um desejo diferente, com essas diferenças. E quando a gente vai olhar, foi só a passagem do tempo. Marcele, mas o que a passagem do tempo tem a ver com isso? À medida que o tempo vai passando, a gente pode mudar os nossos gostos, a gente pode mudar nossas mecânicas de pensamento, opiniões, coisas que faziam sentido antes, agora não fazem mais. A gente pode perceber também algumas alterações na libido, porque tem algumas fases que a gente passa, que a gente tem uma libido mais alta e num outro momento a gente tem uma libido mais baixa e geralmente essas discrepâncias acontecem com um só e o outro acaba não acompanhando. Outra questão muito importante que pode trazer diferença na área sexual são questões de saúde, porque essa área é uma área muito sensível. Por exemplo, se a pessoa está passando por um processo de anemia, se você está passando por um processo de depressão, ansiedade, enfim, é uma área muito sensível. Às vezes a gente acha que, eu tô tendo ali uma dor na lombar. O que isso teria a ver com a minha libido, né? Ou com o meu desejo? Acontece que uma simples dor na lombar pode ir lá no seu ciclo de resposta sexual, que precisa da parte do desejo, e colocar lá, não, a gente vai mexer na lombar, vamos ficar quieto. Então sim, é muito sensível, tá? Eu tô dando um exemplo assim mais drástico, mas é muito sensível. Aqui nesse vídeo eu vou falar dos casos em que não há questões de saúde. Para as questões de saúde eu recomendo fortemente que você faça as investigações, exames com o médico, tome as medicações. Se for uma questão emocional, psíquica, como depressão, ansiedade e outras questões, trata com psicólogo, psiquiatra. Depois a gente vai ver questão de sexualidade, tá? No final eu falo mais um pouquinho sobre isso, pode ficar tranquilo. Então, bora pra prática. Primeira coisa, quando a gente precisa resolver uma questão íntima, é diálogo aberto. Eu sei, muita gente não gosta de falar sobre isso, mas é importante, desde antes de ter algum problema sexual, é importante o casal conversar sobre sexo. A gente conversa sobre tudo, né? Às vezes o casal nem conversa sobre tudo, mas geralmente a gente conversa sobre tudo num relacionamento e sobre o sexo a gente quer deixar a natureza agir o tempo inteiro. Ok, a natureza ela age até a página 2. No início do relacionamento, a natureza ela quer que vocês procriem, então é que a gente procrie, né? Então ela vai lá, joga bastante emoção, tesão, aquela coisa toda, e depois aquilo ali passa, nós decidimos pela nossa inteligência sermos monogâmicos, a gente decide continuar com aquela pessoa por N motivos, e a gente não dá mais manutenção naquilo ali. Aquilo tende a ficar chato, o tempo vai passando e a gente não acompanha as evoluções da coisa. Então sim, é importante a gente conversar. Mas o diálogo aberto, para essas questões que você está se deparando com uma diferença, ele é primordial. Enfim, é um caso que você não pode contar com Nossa Senhora da Libido para nada, que ela não vai ajudar. Quando a gente fala de diálogo aberto, a gente fala de
escolher o momento certo. A gente fala de não tentar resolver na hora da cama. Um erro muito comum que os casais cometem, que só traz problemas, que só vira uma avalanche, é tentar fazer ali na hora. Às vezes você tá ali no momento e tal, falando, sabe o que é? Eu não gosto mais dessa posição que você faz. Né? Você pode pegar a pessoa desprevenida e dar um choque ali no ciclo de resposta sexual da pessoa. Então, tenha o cuidado de escolher um momento para conversar sobre isso, como você conversa qualquer assunto sério, qualquer outra diferença no relacionamento. Outro ponto sobre o diálogo aberto, muito importante, é você não atacar, a famosa comunicação não violenta. Eu vou te dar um exemplo de como se comunicar assertivamente. Ao invés de virar para a pessoa e falar, você não tá me desejando mais. Ou então, nosso sexo tá uma bosta. Você vai dizer que eu estou me sentindo não desejado. Eu estou incomodada com a nossa relação. Quando a gente fala de nós, a gente está trazendo a questão para nós. Quando eu viro para você e falo, você não está me desejando, você está jogando para outra pessoa. Não adianta você pegar, jogar a bomba e sair. E quando você joga alguma coisa para outra pessoa, o cérebro dela automaticamente, ela pode estar errada que for, ela vai querer se defender para sair daquela situação incômoda. Então já não começa errando essa conversa, começa falando de você. E o máximo que você puder trazer para dentro da sua autorresponsabilidade é melhor. Sabe por quê? Porque a gente acha que se for o contrário, se eu ficar jogando para o outro vai me trazer a resposta que eu quero. Isso é contraprodutivo. Quando você fala de você, você consegue pedir a ajuda do outro. E o outro vai te dar se ele quiser. E se a pessoa tá com você de verdade mesmo, se existe ali uma cumplicidade, um amor, um carinho, ela vai te atender de alguma forma dentro das possibilidades. Outro ponto importante quando a gente vai ter conversa aberta é escutar. A gente gosta muito de falar, geralmente, né? De falar, se expressar, se fazer entendido, mas o ouvido que é bom, nada. Então esteja assim, por isso que é bom escolher um momento que vocês dois estejam prontos para falar e para escutar até o final. Sem interromper a pessoa tá ali falando e você, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Espera ela terminar o raciocínio. Lê a equação toda para depois tentar resolver. Porque se você corta a pessoa, se você não escuta, já tira conclusões, já perdeu todo o sentido. E em se tratando de uma coisa tão delicada que é a intimidade, isso pode ser fatal para a conversa de vocês. Por último, sobre a conversa, mas não menos importante, é honestidade. Não adianta ficar enfeitando o palhaço, não adianta ficar dando volta, sendo prolixo, ou eu tenho medo de magoar e tal. Você só vai magoar se você for uma pessoa grossa ou se você for uma pessoa que quer ferir a outra, tá? Então, assim, quando eu falo de honestidade, eu acho interessante a gente não jogar bomba na pessoa e sair. Como assim? Elabora o que você realmente quer. O que você quer de resposta daquela pessoa, o que você tem de sugestão. Então é legal você passar esse diálogo antes na sua cabeça, de você já saber o que você quer pedir, ou nem que seja pedir opinião do que fazer. Olha, eu pensei aqui no que fazer em relação a isso, eu não cheguei à conclusão, vamos tentar juntos? Talvez uma coisa, talvez outra, o que você acha? Sabe por quê? Sem clima amistoso, a gente não resolve nada. Muito menos uma coisa tão delicada e séria quanto a nossa intimidade. Eu sei que muita gente não dá tanto valor para a área íntima, mas sim. Ela é importante, ela merece sua atenção e ela é muito sensível. Já falei que ela é sensível? Já, né? Depois da conversa, olha que legal. Aliás, para finalizar a conversa, é importante vocês fazerem compromissos mútuos. Como assim? Compromissos práticos para testarem coisas novas, para ajustar a rotina de vocês, para que caiba o atendimento dos dois, o atendimento dessa intimidade, o atendimento
de algum anseio que você ou a parceria tenha. Esses compromissos práticos, eles são muito importantes para selar a conversa, porque senão vai ser só mais uma conversa. Conversa é o quê? O som que a gente joga no ar. E se a gente não tiver uma ação depois de uma conversa, nem que seja escrever num papel, marcar alguma coisa na agenda, seja jantar, posições pra gente fazer, ir no sex shop juntos, procurar vídeos sobre como apimentar, enfim, só um adendo. Sobre vídeos de apimentar a relação. São sugestões, olhe como sugestões. Porque cada casal tem uma dinâmica, tem coisa que para uns é pimenta, para outros é bomba, é pólvora, é uma coisa vexatória, faz mal. Por isso que eu falo em testar. E na verdade ninguém é obrigado a testar nada, tá? Mas toda conversa tem que ter um cunho prático, senão fica só ali no campinho das ideias e vocês acabam não evoluindo pós-conversa. Então atitudes são tão importantes quanto o diálogo aberto. E a chave principal, que é assim, você não pode abrir mão, é uma coisa chamada flexibilidade. A flexibilidade funciona da seguinte maneira. Digamos que está caindo uma bola de ferro lá do céu. Você pode escolher entre ser um porcelanato rígido, tá? Ou você pode ser uma cama elástica. A bola de ferro, ela vai cair, é inevitável. Isso é aceitação. Então, quando a bola de ferro tá caindo, você escolhe ser o chão de porcelanato, você vai se quebrar, provavelmente a bola de ferro pode partir também, mas você vai se quebrar e vai receber a bola vai parar ali, ok? Mas se você for uma cama elástica, você vai receber a bola de forma flexível. A diferença entre ser flexível e inflexível é nesse sentido. Quando você é uma cama elástica, digamos, emocionalmente, você aceita melhor as coisas, você é mais flexível, por mais que aquilo ali seja um rompimento para você, seja um choque, porque a cama elástica, ela sente o choque da bola de ferro também, só que ela é mais flexível, então ela consegue ali aceitar aquela bola de ferro de forma melhor, joga a bola de volta para cima e tal, no final as duas não se machucam. E entre aceitar ou não algo, ser flexível e inflexível é questão de postura. E postura é comportamento. Comportamento a gente escolhe. Ah, Marcelo, mas na hora eu não penso e tal, não consigo. Quando você usa esse não consigo, você já precisa comprar seu ticket para terapia. É muito importante você trabalhar essa flexibilidade com você. Porque se você não tiver isso dentro do relacionamento, um só que não tiver já é suficiente para essa relação ser uma relação que vai estar sempre o porcelanato quebrado, alguém vai estar sempre quebrado. E sim, eu tô falando de aceitar o outro como ele é. Não quer dizer que você concorda, que você endossa, mas que você aceita a pessoa. Vou te dar um exemplo. Você vê a parceria ali tendo alguma atitude, você olha e fala, nossa, ela podia ser mais... Nossa, ele podia parar de fazer essas coisas, né? Ou você pode pensar, falar e agir de forma mais flexível, falando assim, ele tem essa característica, é assim mesmo, você vê o que eu passo. Dentro de você. Então, quando você coloca na sua cabeça que era para ser diferente, você não tá aceitando o outro. Mas quando você vê que a pessoa tem essa característica, ela tem. Ah, Marcela, então tudo que ela fizer de errado eu vou ter que não sei o que. Não. Como você é uma pessoa que se conhece, é flexível, entende seus limites, na hora que atravessar o seu limite, você vai dizer como você se sente, lembra da comunicação? Nossa, eu me sinto invadida quando essas coisas acontecem. Você consegue flexibilizar isso, ou então você consegue agir de outra forma, ou então pensa em tal forma, porque a outra pessoa ela não quer provocar isso em você. Isso em casais saudáveis, porque quando a gente tá num relacionamento não saudável, a gente entra nesse modo mesmo, de querer ferir, de querer maltratar, e não tá nem aí precisa, enfim. Então, repassando aqui sua ferramenta prática de hoje para resolver diferenças sexuais. Primeira coisa, diálogo aberto, fazer acordos práticos, testar e junto com isso tudo, ser muito flexível. Se ficou em dúvida de algum ponto, volta o vídeo,
anota, tenta colocar dentro da sua realidade, testa e me fala. Porque minimamente você vai ganhar uma luz no seu relacionamento se não resolver. Para casos de saúde, como eu disse lá no início, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser flexível. Geralmente questões de saúde, elas são passageiras. Ela não é uma coisa que fica. Então, durante o tratamento, a gente se vê numa diferença íntima sexual durante um tratamento de saúde, a gente tem que fazer é ser companheiro e entender o momento e ser flexível. Mas se já não é algo passageiro, já é algo que se tornou ali do relacionamento e foi por uma questão de saúde, ou é um adoecimento psíquico, ou é uma mudança muito brusca, vocês passaram por algum trauma, alguma coisa assim, eu vou indicar assim de coração que vocês procurem ajuda profissional. Porque muitas vezes a gente tá ali na embolação do negócio, da coisa toda e não consegue se entender. E quando eu falo de ajuda profissional, não é só de vocês irem fazer terapia com psicólogo. Claro, fazer terapia com psicólogo é tudo de bom. Mas pedir orientação, por exemplo, tô tratando aqui com esse psiquiatra. Pergunta para o psiquiatra os pormenores do tratamento dessa doença, da medicação, o que você pode fazer como parceria para o negócio funcionar. Porque uma vida a dois, eu falo muito aqui no consultório, a vida a dois não é para amadores. Então, se você quer andar junto com a outra pessoa, esteja junto com a outra pessoa. Diferenças sexuais é uma coisa muito comum e a forma que vocês encararem isso para resolver, para entender a dinâmica de vocês, vai fazer toda a diferença na solução. Eu espero de coração ter te ajudado nessa questão. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me procurar nas principais redes sociais, tá bom? Deixa seu like aqui para me ajudar, encaminha o vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!